Estamos gravando. Bom, então é o seguinte, pessoal. Nós vamos dar continuidade aqui. Então a gente viu ali, na verdade, os temas atuais e nós vamos pôr um tema extra aqui, né, já que nós temos verificado muito problema nessa área, no Brasil, principalmente, né. Quem estiver entrando, por gentileza, feche o microfone. Depois vocês vão ter tempo para o debate. E uma tendência hoje mundial, né, no nosso quarto tema, seria a famosa criminologia queer. Alguém sabe o que é criminologia queer? O que quer dizer a palavra queer? Nunca vi falar. Então a gente tem na doutrina algo, né, explicando o que é a criminologia queer. De um modo geral, significa algo estranho, esquisito, excêntrico ou original. E vocês devem conhecer expressões pejorativas que traduzem o sentimento da expressão queer. Então, no Brasil, há um preconceito muito grande com as pessoas que adotam a homoafetividade, né? Então, nós temos expressões pejorativas, né? Viadinho, bicha, sapatona, traveco. Então, tudo isso aqui, ele reflete no problema da criminologia queer, tá? Então, essa teoria queer, ela começou, né, nos anos 80, lá nos Estados Unidos, tá? Então, a gente tem lá, na verdade, essa ideia onde se trabalha a questão, né, do gênero. Então, na verdade, assim, nós sabemos hoje que essa questão do gênero, ela vai além da questão biológica, tá? Então, uma coisa é a pessoa biologicamente nascer, né, com o sexo masculino ou com o sexo feminino. Outra coisa é essa pessoa se identificar, né, com o gênero feminino ou masculino, né? Então, diante da ideia que os heterossexuais realizariam uma certa pressão diante das pessoas homossexuais, né, produzindo violência, discriminação, segregação, surgiu com força movimentos ligados ao LGBT, e esses estudos do movimento LGBT é que vão fundar a teoria queer, né, que, como a gente já viu, seriam, na verdade, aquelas pessoas diferentes, né, da heteronormatividade. Então, todos aqueles que não se identificariam dessa forma heteronormativa estariam aqui sendo estudadas dentro da teoria queer, tá? Professor, Oi. então essa teoria ela é tipo um crime de ódio que é contra homoafetivos, é isso? Nós já vamos chegar lá, tá? A teoria queer, né, ela vai dar o embasamento necessário do estudo dos LGBTs, né? Então, assim, nós temos, né, o problema do LGBT, né? E a teoria queer, na verdade, ela vai criticar essa divisão que existe hoje entre heterossexuais e homossexuais, né? Uma vez que tem essa imposição de saber se a pessoa ela é heterossexual ou homossexual. E ela critica essa ideia, o cara se define como homossexual ou a mulher como homossexual. A teoria queer, ela vai contra aceitar essa ideia de que a sociedade taxa essas pessoas como anormais, né, que seriam desvio, quando na verdade isso é da própria natureza, né, não é biológica, né, mas da própria natureza daquela pessoa se identificar muitas vezes num gênero
diferente do que ela nasceu biologicamente, tá? Então, a questão da teoria queer é criticar esse preconceito gerado, né? E esse preconceito gerado, ele vai desencadear, né, na forma mais reprovável, que é estudado no sistema chamado homofobia, né? Então, há muita discussão sobre a criminalização da homofobia, né? Que não foi, né, pela omissão legislativa, mas que o STF já reconheceu esse tipo penal, né, como cabível no nosso ordenamento, já que existem, assim como há a violência de gênero, a violência doméstica, né, como existem a violência pelo fato da pessoa ser mulher, né, que a gente trabalha lá dentro da Lei Maria da Penha, nós temos aqui também o reconhecimento de que há a violência das pessoas que se declaram homossexuais, tá? Então, nós vamos ter um estudo feito pelo Saulo de Carvalho, dizendo que essa violência se manifesta de 3 formas em relação à homofetividade, tá? Então, nós temos, primeiramente, a violência simbólica, né, na ideia da cultura homofóbica, então, um discurso de discriminação, né? Então, a pessoa não se diz homofóbica, mas numa roda de amigos, onde só tem pessoas heterossexuais, ela faz essas piadinhas. Então, aquele discurso como se a opção sexual da pessoa fosse algo reprovável, né? Diante é uma violência simbólica, né? Velada, né? Não é aquela coisa taxativa e expressa para todo mundo. Tem a violência das instituições, né? Então, Saulo de Carvalho vai falar aqui da homofobia do Estado, né? A criminalização, a patologização da homossexualidade, né? Então, a partir do momento em que o ente estatal diz que a pessoa é homossexual e isso é uma patologia que deve se buscar a famosa cura gay, nós estamos diante de uma violência institucional, né? Já que cientificamente a homossexualidade não é uma doença, né? Então não há cura para aquilo que não é doença. Isso não é um discurso esquerdista como muitos falam, isso é um discurso científico. Seguindo por fim a violência interpessoal, né? Então a homofobia individual, em que a pessoa, para anular a diversidade, os indivíduos que agem com violência sexual, física ou psicológica. Então, muitas vezes, isso aqui é agressão física. Então, existem vários relatos de que a pessoa, que existem, né, inclusive grupos de skinheads, né, que eles identificam pessoas que eles acham que são homossexuais e eles partem direto para a agressão física imediata, tá? Então, por fim, os objetivos da teoria queer, tá? Assim como a criminologia feminista, a ideia aqui é rechaçar essa ideia de dominação do homem heterossexual, a questão do homossexual. Então, assim como as mulheres querem, através do feminismo, terem reconhecidos os mesmos direitos, né, deveres e garantias que os homens, aqui também esse grupo chamado homossexual, né, ele quer também essa possibilidade de que o seu gênero não afete a sua percepção de direitos diante da sociedade como um todo, né? Então, é um grande desafio, né? Tanto a questão da criminologia queer como a criminologia feminina, né? Porque nós vivemos uma realidade no Brasil de muito preconceito. E o que eu queria passar para vocês, né? Nós encerramos aqui o nosso conteúdo da aula, questões relacionadas à avaliação e ao nosso trabalho serão passadas posteriormente por WhatsApp. E eu queria agora promover uma seguinte surpresa para vocês. Eu convidei
uma colega de mestrado, né, a doutora Aline, para falar um pouquinho com vocês da experiência dela, já que ela atua muito junto ao sistema carcerário. E eu vou passar a palavra para a doutora Aline Albieri Francisco. Ela é advogada em Marília e cursa um mestrado em ciência jurídica junto comigo lá em Jacarezinho. E ela tem muito a contribuir com a questão da criminologia, né, em relação a essas pessoas do sistema prisional. Com a palavra, Aline. Olá, boa noite. Tudo bem? Muito prazer, viu, Guilherme, pelo convite. Cumprimento a todos da sala. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O convite foi uma surpresa para mim também, tá, pessoal? Então, eu vou contar, assim, um pouco da minha experiência. Boa noite. Porque eu e o Guilherme, a gente conversa muito sobre isso, né? Sobre essa área penal, sobre a criminologia, sobre gênero. São assuntos que a gente está sempre conversando. Bom, qual a minha experiência? Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos e meio somente mexendo com execução criminal. Então, nesse período eu visitei várias unidades aqui na minha região. Eu sou de Marília, interior de São Paulo. E nesse momento eu tive muitas experiências que eu acho que são válidas de compartilhar com vocês. Por quê? O cárcere ele tem muito estigma, né? Tem muita coisa que a gente conhece só pela mídia e às vezes há um abismo entre a realidade e o que é posto para nós. E penso que vocês, como estudantes de direito, já passou da metade do curso, né? Vocês já estão no 6º período, então vocês precisam começar a ter uma visão do direito, né? Uma visão jurídica, não aquela formada pela mídia, do senso comum. Vocês já vão se tornar um cientista da área jurídica. Então, a gente tem que pensar um pouco além. Bom, o cárcere a gente pode ter várias vertentes. Aí vocês vão conversando aí no chat, a gente vai tomando o rumo da conversa que vocês quiserem também, tá? Eu vi que o professor Guilherme estava conversando sobre gênero. É uma questão muito interessante também no cárcere. Se vocês quiserem, tem até alguns artigos, né, com uns títulos bem fortes, do tipo homens que menstruam, né, quando vai falar da mulher no cárcere. Porque é diferente, as necessidades são outras. Quando a gente vê um trans na unidade penitenciária, os problemas que ele enfrenta são outros, né? Pois bem. Creio que o Guilherme já tenha comentado um pouco como que é a nossa população carcerária, né? Uma população carcerária de baixa escolaridade, a maioria. A maioria também não é branca, é negra, parda. A maioria é homem. Poucas mulheres cometem crimes em proporção a homens, mas há uma crescente, né? Nos últimos 15 anos, a quantidade de mulheres que cometem crime vem aumentando. Mas aí a gente pode perceber o quê? Por que aumentou? Por conta da política que o Brasil adotou, a política criminal, né? Essa ideia de criminalizar drogas, tudo isso influencia na quantidade de mulheres presas. Tá? A gente pode perceber que a maioria é por tráfico de drogas, tanto homens quanto mulheres. A maioria das mulheres estão relacionadas a crimes cometidos pelos companheiros. Né? Poucos são os crimes de violência, então aquela ideia que a gente tem, nossa, porque é homicida, estuprador que tem que ficar preso, eles, na verdade, estatisticamente não são a maioria no nosso sistema penitenciário, tá? Não são, por estatística. Claro que é um outro tipo de comportamento. Então, a gente vê, por exemplo, que aqueles que foram condenados, né, pelo crime de estupro, por crimes de violência contra a mulher, o relacionamento deles dentro do cárcere é outro. As penitenciárias, elas têm que se preocupar com a segurança deles. Por quê?
se não respeitar aquela separação de presos, né, como a gente deveria ter, pelo tipo penal, pelo perfil da pessoa, esses criminosos, essas pessoas foram condenadas por crimes sexuais, eles acabam sofrendo violências dentro da unidade penitenciária. Então, aqui em São Paulo, a gente tem 2 unidades que são temáticas, né? A gente fala unidades temáticas. Por quê? A maioria dos presos lá são desse perfil, pelo crime. Outra questão interessante sobre o gênero, que a gente pode analisar, como já disse, a maioria comete tráfico de drogas. As unidades penitenciárias, que são poucas aqui no estado de São Paulo, femininas, elas são prédios construídos para penitenciárias masculinas que foram adaptadas de um modo grosseiro, então não atende todas as necessidades das mulheres, né? Por quê? Porque a mulher tem filho, mulher amamenta, os bebês dentro do cárcere têm também, eles ficam ali até uns 6 meses, mais ou menos, e tem que ter um espaço para isso. E poucas são as unidades que têm um lugar adequado, né? Uma triste realidade para as mulheres. Sobre o trans, que eu ouvi um pouquinho do Guilherme comentando, a teoria queer, essa ideia, né, de desconstrução de gênero, de desconstrução dessa ideia de somente ter masculino e feminino, isso, né, a ideia do fluido, tudo isso a gente vê que faz parte da nossa realidade e faz parte da realidade do cárcere também. Eu me deparei já com alguns trans em algumas unidades, principalmente masculinas. Então, o trans na unidade masculina, quem é? Eu não sei se alguém aqui ainda fica meio confuso essa ideia de trans, mas para muitas pessoas é um pouco confuso. Por quê? O trans na unidade masculina, infelizmente, ele também sofre, porque não há uma adequação para ele. E é quem? Geralmente é aquele que nasceu biologicamente do sexo masculino, mas, na verdade, a pessoa se identifica pelo sexo feminino. Então, geralmente eles têm cabelo comprido. Na verdade, a gente tem que usar o termo elas, né? Se a pessoa se identifica como mulher, o adequado seria referir a elas. Então, elas têm um cabelo comprido, gostam de se maquiar, gostam de fazer as unhas, ter hábitos que, por essa sociedade binária, classificaria como mulher. Mas para a pessoa ser biologicamente masculino, ainda no sistema carcerário precário, né? A gente sabe lá do século passado, eles ainda têm muita resistência. Então, o trans, ele acaba ficando na unidade masculina. E é preciso ter muito cuidado, porque senão ele também pode sofrer violência, né? Violência pelo simples fato de ser quem ele é, ou ser quem ela é. Bom, na unidade feminina eu visitei poucas, visitei somente 2, tá? Porque tem poucas aqui no estado de São Paulo, na minha região também tem. E dessas 2, o que eu pude observar? Que eu observei, mas claro, existem estatísticas sobre isso, tá, pessoal? Não é achismo. As mulheres no cárcere, infelizmente, elas são mais abandonadas que os homens em questão de visita. As mulheres recebem muito menos visitas. Tá? E existem trans também nas unidades femininas, que aí já é um outro perfil, né? Aquele que nasceu biologicamente mulher, mas se identifica como homem. Então, já tem aquele cabelo curto, outra maneira de se vestir, outra maneira de falar, da pessoa, né? Uma pessoa se identifica. Na unidade feminina, dessas 2 que eu visitei, eu percebi que a violência já não é tão gritante quanto a masculina com o trans, né? Já não é aquela coisa tão perigosa que fala, nossa, realmente tem que colocar ela num seguro, né? Que a gente chama de seguro, aquela cela que é separada, que é para garantir a segurança e integridade da pessoa dentro do sistema. Bom, a homofobia, infelizmente, ela está presente no sistema ainda, né? A marginalização, a gente pode observar muito a marginalização no sistema penitenciário, dos negros, da mulher, de todos eles. Eu acho que o Guilherme já deve ter comentado com vocês, né, da teoria do etiquetamento. Infelizmente, a gente vê isso no sistema penitenciário, né?
Uma questão interessante que a gente pode, que é o Tommy. Eu vou comentar então um pouquinho do lado do advogado. Já comentei brevemente o lado do cárcere que a gente observa. Tem coisas que eu brinco assim, tem coisas que parece que a gente está no Prison Break e tem coisa que não, né? Tem coisa que é igual um filme e coisas que não é nada daquilo. Então, vou trazer um pouquinho disso, coisas que eu já fiquei chocada e coisas que para mim, falar de crime, atender uma pessoa que cometeu um crime não é problema, não vejo isso, porque, infelizmente, as pessoas que cometeram, quando ela vem conversar com o advogado, vocês vão perceber isso, né? Se vocês escolherem essa vida. Às vezes eles têm vergonha de contar, né? E o advogado precisa saber. A pessoa não pode esconder da gente. Pode esconder da mãe, do vizinho, do marido, mas do advogado não. Porque a gente precisa saber para fazer uma defesa, para fazer uma manifestação. E o estigma é tão grande quando a gente trata de crime que a pessoa mesmo às vezes esconde, se julga. Infelizmente isso acontece. Mas passado isso, a gente vê que a necessidade de atendimento é muito grande, né? E como que nós fazemos o atendimento, pelo menos nas unidades aqui de São Paulo? O advogado, ele tem geralmente agenda um horário e vai na unidade, né? Porque os familiares, eles têm uns horários restritos de visita, geralmente 2 dias na semana, final de semana. O advogado não, nós podemos acessar a unidade penitenciária todos os dias, agenda no horário, não tem problema. Aí entra a parte que a gente vai comparando com o filme, com aquela coisa que a TV coloca pra gente. Vocês já viram um parlatório no filme? Tem aquele vidro, telefoninho de cá, o telefoninho de lá. Não sei se vocês já repararam. Existe isso. Existe isso aqui também, o parlatório. Tá? Esse lugar que ele fica do lado de lá, nós ficamos do lado de cá, conversamos por um telefone. Não é tão limpo quanto parece. Infelizmente é um lugar muito insalubre. O cheiro, né? Quando a gente visita a cadeia, o cheiro é uma coisa que marca muito, pelo menos me marcou, é um cheiro único, um lugar úmido, fechado, não tem circulação muito de ar, não entra muito sol, é um cheiro único, né? E nesses contatos, eu nunca tive problema com funcionários, nada assim, são extremamente educados com os advogados, não tenho o que reclamar. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque quando eu fazia estágio na defensoria, a gente entrevistava alguns presos, a gente perguntava como que tá a situação aí, como que tá a comida, né? Como que tá para vocês dormirem, quantos vocês dormem? E aí é que começa a parte chocante da coisa, né? Porque nem sempre eles podem falar por medo de represária, mas alguns contavam. Em algumas oportunidades eu acompanhei vistorias nas unidades, porque meu chefe era coordenador da regional. Então eu acompanhava e então eu via muitas coisas, né? A gente percebe que em um colchão dorme 2, né? Eles brincavam que era o valete, né? Fica cada um em um sentido para caber no colchão. Muitos problemas, né? De falta de alimento, restrição de água, banho, tudo isso interfere. Até, acho que eu estava comentando com o Guilherme, né, na aula passada do mestrado, que tem uma ação civil pública para fornecimento de banho aquecido nas unidades, porque não tem, o banho é gelado, né? Não tem chuveiro, não tem nada. Se tiver água, já agradece. E então, por que isso? A tuberculose, problemas respiratórios, está muito presente no cárcere, muito. É ridículo, mas a gente fala disso. Ainda vivemos uma epidemia de tuberculose e AIDS no sistema penitenciário, muitos casos. Tá? Eles, teoricamente, recebem assistência do SUS, mas é algo restrito. A gente sabe que os problemas que tem aqui fora tem lá dentro, né? Falta de médico, falta de medicamento, falta tudo. Tá? Então, a gente vê o crime ainda no Brasil. Se você defender direitos do preso, você você enfrenta muitas barreiras, né?
porque as pessoas ainda não compreendem que estamos em um estado de direito, onde todos nós temos direitos, né? Não é direito do humano, não é direito dos presos, é direito de todos nós, né? O meu ex-chefe, ele brincava assim, que todos nós podemos cometer crimes. Ele falava assim, você dirige? Ah, então você já pode cometer crime. Porque você bateu o carro, você pode matar alguém. Ah, não. Não, né, Guilherme? Mas é assim, a gente tem que defender o direito, defender o direito penal por causa disso. Porque pode ser qualquer um. Você pode ser confundido com uma pessoa, né? E o direito tem que existir, o advogado tem que estar lá. Tem que ter esse sistema penal. Eu não sei mais o que o Guilherme quer que eu comente, que rumo que vocês querem que essa conversa tome, se vocês têm alguma curiosidade sobre o sistema penitenciário, como que funciona. Eu Vocês acho que podemos abrir para as perguntas, doutora. Parabéns. Acho que eu vou perder meu emprego depois da tua exposição. Os alunos vão fazer um abaixo-assinado lá, me enviando para Marília, e você vem morar em Ponta Grossa para dar aula para eles. Pode ser? Podemos abrir? Por mim pode. Não sei se eles estão aí, se estão dormindo. Não, estão. Estão online. Se A conseguirem, gente sabe como é difícil, viu? A gente também é aluno. A gente sabe que é difícil. Ou vocês perguntam pelo chat, ou abrem a câmera e abrem o áudio. Eu tenho certeza que a Michelle vai perguntar algo. Vamos lá, Michelle. O professor faz bullying comigo, sabe? Não é que você é participativa. A questão das mulheres, assim, na área da criminologia, uma vez o professor falou para nós, e eu gostaria que você comentasse, que você achou interessante, né? Que muitas dessas mulheres, elas acabam entrando nos crimes por causa dos seus namorados, dos seus maridos, quase sempre por causa do tráfico de drogas, né? E muitas delas acabam não tendo assistência da família. E você percebe diferente quando você tem homens presos, né? Parece que a família vai muito mais ver os homens e não vai ver as mulheres quando elas são presas. Você consegue perceber isso de uma forma geral, só dos relacionamentos ou das famílias também? Ah, sim. Essa é uma pergunta interessante. Obrigada, Michelle. Então, esse abandono que a gente fala, né, o abandono afetivo da mulher no cárcere, infelizmente ela acontece tanto pelos companheiros quanto pela família, né? A própria mãe, infelizmente, abandona as filhas. Pouquíssimas são as que visitam, né? Porque a gente foi em uma unidade que tinha 200 mulheres e cerca assim, de 150 recebiam visitas e 50 visitas íntimas. Então, muito pouco, muito pouco. Alguns que estudam a criminologia feminista falam que esse abandono afetivo tem muita relação sobre a pressão social que a mulher recebe. Então, a mulher, ela tem que se encaixar naquela caixinha, naquele padrão, e quando ela desvia, quando ela comete um crime, é algo inaceitável, é algo indigno para a família, algo que eles não aceitam, né? Diferente do homem, que a gente vê as mães, às vezes elas viajam, né? Porque, felizmente, às vezes a pessoa que está presa não consegue ficar no local do seu domicílio. Então, as mães acabam tendo que viajar. É até engraçado isso, porque uma vez eu entrei na unidade aqui de Marília, tinha uma listinha na parede das viagens, quem queria participar daquela excursão, né? Que as mães queriam e mandassem o dinheiro. Então, há uma organização de visita, da mulher não. A mulher, infelizmente, ela é abandonada até pela própria mãe, tá? E outra questão interessante da mulher no cárcere é quanto aos filhos. Por quê? Se elas estão grávidas e estão amamentando, o filho geralmente vai ficar até os 6 meses, por aí. Depois, estatisticamente, os bebês ficam com os avós, com a avó materna. E esse bebê geralmente também não vai visitar na unidade, né? Muitos evitam levar crianças pequenas para a unidade porque é um ambiente complicado, eles passam por revistas desagradáveis, um tanto quanto até humilhantes. Em São Paulo também já teve uma ação sobre isso, sobre revistas vexatórias.
E, infelizmente, é uma realidade, sim. No cárcere feminino, até a própria mãe, os próprios filhos, a mulher fica sem contato. Felizmente. Alguém tá tímido aí no chat? Ou não? Tá tímido, pessoal. Ou dormindo. Não. Vamos lá, pessoal. Temos mais 7 minutos e 30 para vocês. Obrigada, Aline. E eu queria te perguntar uma coisa, aproveitando, o homossexualismo também é a mesma situação? Ou é pior ainda? Quando são homossexuais e estão dentro do cárcere? Ah, sim. Olha, eu já presenciei presos reclamando de visitas de homossexuais na unidade penitenciária masculina. Porque, assim, quando recebe visita íntima, é bem complicado, né? A estrutura. Então, a gente fala que é um monte de barraquinha. Vocês imaginam vocês montando aquela tendinha e cada um na sua tendinha. É bem precário. E teve uma vez que teve um relacionamento homossexual na unidade masculina e os outros presos se incomodaram. Falaram, isso é falta de respeito. Porque, infelizmente, há esse machismo, há esse preconceito no sistema. E a gente sabe que há organizações no sistema, né? Então, a pressão é muito grande. Mas existe visita, para o masculino existe. Para o feminino, uma coisa que aí eu já não tenho estatísticas para falar, foi só uma impressão minha, tá? Um pouco assim que eu vivenciei. É bem comum o que a gente chama de homossexual, como fala? Ocasional. Então, a mulher quando está presa, às vezes ela se torna homossexual, porque ela está tão abandonada e tão carente, que ela acaba esse relacionamento com outra mulher dentro do cárcere, uma outra companheira de cela, para receber para ter um contato, um afeto. Então, nas penitenciárias femininas, a maioria que recebe visita íntima é homossexual. É homossexual. E às vezes acontece delas se relacionarem lá dentro também, entre elas. Tá? Isso é até engraçado, porque às vezes quando uma vai para o castigo, que a gente fala as faltas, né? Não sei se vocês lembram do artigo 50 da LEP, né? Aquelas faltas graves. Às vezes vão para o isolamento, para uma cela separada, e aí a outra companheira quer cometer uma falta só para ir lá encontrar outra. Numa penitenciária, era uma loucura isso. Porque tinha um mês que bombava de falta para a gente fazer, defesa de falta. Mas é uma questão interessante também, a gente ver as diferenças entre as relações homossexuais e hétero até no sistema penitenciário. Isso acontece ainda. Muito obrigada, Nini, muito obrigada mesmo. A tua participação foi muito interessante, assim, a gente aprender e ver que alguém conhece realmente, né, porque a gente não teve ainda a oportunidade, vamos dizer assim, né, de ir lá e conhecer e perceber, né, como que é realmente o ambiente, porque você vê por filme, as pessoas te falarem uma coisa, você ir lá é outra, né. E eu gostaria muito de agradecer a tua participação e as respostas, tá? Obrigada mesmo. Obrigada, Michele, pela participação. Muito querida. Pessoal, nós temos mais 4 minutos. Alguém quer fazer uma pergunta saideira? Vamos lá. Mais alguém? Professor, posso eu aqui? Manda ver. Quem está falando? Roberto. É o Roberto. Vamos lá. Eu gostaria de perguntar para a Aline o que falta, assim, em termos estruturais, para o sistema prisional funcionar como deveria ser. Muito bem, Roberto. Sua pergunta é extremamente complexa. Eu venho estudando isso já há pelo menos 5 anos. Sobre a responsabilidade, o que é dever do Estado fazer, né? Nós percebemos superlotação excessiva, superpopulação excessiva. Bom, o Estado de São Paulo ele vem construindo novas unidades, expandindo as unidades que existem, mas, ao meu ver, construir unidades não está resolvendo a questão, né? Você só construir um prédio. Por quê? É necessário agente de segurança, é necessário fornecimento de água, fornecimento de alimentação. Muitos problemas o cárcere passa. Por exemplo, muitas unidades não têm professor para dar aula lá dentro e os analfabetos são muitos. Tá?
baixa escolaridade é muito frequente no sistema. Então, eu penso que é uma questão muito complexa, tá? O que a gente brinca é que, primeiro, a gente teria que progredir quem pode progredir, né? Quem já cumpriu os requisitos para ir para o aberto, para o semiaberto, a gente já deveria estar liberando, né? Tá esvaziando, porque a cadeia está superlotada, não tem como se administrar bem um lugar que era para caber 1.000 e tem 4.000. Não tem milagre, né? A estrutura, ela tá falida, né? Nosso sistema está falido, a gente precisa fazer uma mudança muito grande, tá? E essa questão de progressão, infelizmente, a gente vê muita resistência. Tem pessoas que têm todos os direitos, não tem nada que impeça, e tem juiz da execução legal. E isso complica a situação, porque unidade se for lotada, falta comida, falta água, falta lugar para dormir, falta cobertor, falta tudo que vocês imaginarem, tudo. Não tem enfermeiro, não tem médico, não tem quem dá conta, né? Nessa época de Covid, eu vi que eles estão comprando até termômetro para as unidades penitenciárias. Então, a necessidade é muito grande. Eu vejo que precisa de uma reforma estrutural mesmo, até no nosso próprio sistema, né? A gente precisa rever quais crimes realmente precisam de pena de prisão, rever essa progressão de regime, no sentido de já deferir os que tem, para tentar minimizar os impactos, né? Mas é uma pergunta aí que eu venho tentando responder há anos, viu, Roberto? Não é tão fácil, não. Mas obrigada pelo questionamento. Eu que agradeço, assim, porque a gente acompanha, né, que parece um negócio totalmente esquecido pelo poder público, na verdade. E é, né? E é. É esquecido. Eu acho que vai acabar o tempo, né, Guilherme? Eu tô falando sem parar. Infelizmente, só temos menos de 1 minuto. Quero novamente agradecer o convite quase intempestivo, né? Mas você é uma profissional, né, muito qualificada e atua na área criminal, né? Então, é a pessoa certa. Espero que possamos estabelecer novas oportunidades, né, em alguns eventos em que você venha contribuir com a nossa instituição. E agradeço em nome de toda a turma. Muito obrigado pela participação, Aline. Eu que agradeço, Guilherme. Obrigada a todos aí pela paciência. Um grande abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Até. Continuo com vocês no WhatsApp, pessoal. Joia? Obrigado mais uma vez, Aline. Tchau, tchau. Eu que agradeço.